E aí, amigos do meu canal, vamos falar de Clube de Regata Vasco da Gama. Rapaz, o Vasco da Gama entrou para a história. Eu vou contar essa história do Vasco da Gama ontem, dia 18 de janeiro de 2024. O Vasco da Gama jogou duas vezes, rapaz. Jogou aqui pelo Campeonato Carioca, vencendo o Boa Vista por 2-0. Justamente o primeiro gol do Vasco da Gama aconteceu num cruzamento do Olereano, esse jogador que quer sair do Vasco da Gama, e o Capasso foi lá, o zagueiro Capasso foi lá e fez o gol. E depois o Leandro, rapaz, Leandrinho, o moleque da base, fez um golaço, um chute fora da área, que o goleiro do Boa Vista não teve como segurar, e aí o Vasco conseguiu essa vitória por 2-0 sobre o Boa Vista ontem, casa cheia. Continua a torcida do Vasco enchendo, lotando o estádio de São Januário, e o Vasco ganhou por 2-0, mas a curiosidade, rapaz, está aí. O Vasco da Gama jogou justamente 2 horas antes aqui no Rio de Janeiro e jogou 2 horas depois lá no Uruguai, em Punta del Este. E o Vasco da Gama, rapaz, conseguiu vai trazer o caneco de campeão contra uma equipe muito boa, que é a equipe do São Lourenço. Eu acompanhei o primeiro tempo desse jogo. O zagueiro Léo entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. O mais engraçado é que o Clube de Regata Vasco da Gama, ele entra para a história justamente por ter conseguido jogar 2 vezes no mesmo dia e ter conseguido trazer um título lá do Uruguai. Vai trazer esse caneco para São Januário, esse título, rapaz, jogando 2 vezes. Que loucura, coisa que acontece ao Vasco da Gama. Recentemente, 2023, finalzinho de 2023, no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama sofria para ganhar dentro de São Januário por 2-1 do Red Bull Bragantino, e aí conseguiu a vitória e permaneceu justamente na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. 18 dias depois, o Vasco da Gama joga dentro de São Januário e depois, 2 horas após, joga no Uruguai com o primeiro time, o time titular do Uruguai, que está fazendo amistoso, e passa a ganhar por 1-0 do São Lourenço, um time muito bem treinado. O treinador, acho que é Isua, esse treinador, que foi justamente o treinador, do jogo lá no Barcelona do Guayaquil, em 98 na Libertadores, e o Vasco tornou-se campeão em 98 da Libertadores com gol de Juninho. E ontem o Vasco enfrentou esse técnico do São Lourenço, que armou um time muito bonzinho, mas não teve como suportar a pressão vascaína, e o Léo entrou no segundo tempo e deu o título. Essa taça chama-se a Taça Pablo Guinha Azul, justamente aquele Guinha Azul que jogou no Internacional, jogou no próprio Clube de Regata Vasco da Gama, um ótimo meio de campo, um ótimo jogador, Guinha Azul. E o Vasco da Gama, rapaz, jogou 2 vezes, imagina só, e entra para a história como o time carioca que pôde jogar 2 vezes. Jogou a primeira, ganhou por 2-0, e jogou um outro amistoso, sendo assim, sagrando-se campeão desse torneiozinho chamado o torneio Pablo Guinha Azul, que vai trazer a taça. Mas o interessante disso tudo é que o Vasco da Gama jogou 2 vezes e foi campeão. O Vasco da Gama vai jogar no domingo às 20h30 contra o Sampaio Corrêa lá em Bacaxá, e vai jogar logo depois 22h30 ou 22 horas, vai jogar justamente um outro amistoso contra o Maldonado, e eu vou fazer um pouquinho, vou cobrir um pouquinho, uns minutinhos do finalzinho do jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa, e eu vou filmar ao mesmo tempo um pouquinho do jogo lá no Uruguai, que é amistoso, que vai jogar contra o Maldonado. Ou seja, vai ser uma loucura, rapaz. Você vai ver os 2 jogos do Vasco da Gama ao mesmo tempo. Que loucura, coisas que só acontecem ao Clube de Regata Vasco da Gama. A sua torcida, que sofreu em 2023 para permanecer na Série A, hoje está 18 dias após, está sorrindo com esse torneio, que o Vasco vai trazer a taça para São Januário, a Taça Pablo Guinha Azul. A loucura de tudo é que o Vasco da Gama jogou 2 vezes, jogou com o terceiro time aqui, com jogadores que ficaram, mesclaram os jogadores da base do Sub-20, antigos juniores, para poder jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca com esse time, com um time mais mesclado, e ganhou
do jogo contra o Boa Vista por 2-0, e o time principal, com jogadores novos, com jogadores com mais talento, permanecer lá no Uruguai para disputar os amistosos, que vem trazendo bons resultados e trazendo também a taça justamente para o Clube de Regata Vasco da Gama, a taça Pablo Guinhazu. Que coisa, que loucura é essa, hein? Domingo tem o Vasco 2 vezes em campo, 20h30 contra o Sampaio Corrêa, e logo depois o amistoso contra o Maldonado, que o Vasco vai jogar. E eu, do meu canal, vou mostrar para vocês a loucura que é o Clube de Regata Vasco da Gama. Encheu a casa ontem, vai trazer a taça, dando alegria aos seus torcedores, e além disso, deixando os seus torcedores com a expectativa de ganhar um campeonato, ou seja, Copa do Brasil, ou seja, classificação para Libertadores, ou até mesmo poder ganhar o Campeonato Brasileiro de 2024. Coisa que só acontece com a torcida vascaína, coisa que só acontece com torcedores do Vasco, coisa que só acontece ao Clube de Regata Vasco da Gama. É uma loucura, mas o meu canal vai cobrir o primeiro jogo e vou cobrir o segundo tempo do jogo lá no amistoso no Uruguai. Parabéns à torcida vascaína, que ontem lotou São Januário, que ontem vibrou mais uma vez com a vitória do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está precisando ganhar um estadual. O Flamengo vai vir com um ótimo time, o Fluminense pela beirada, o Botafogo também pela beirada, e o Vasco vai tentar ganhar um estadual, que já não ganha há muito tempo, estadual do Rio de Janeiro. Parabéns aí mais uma vez à equipe do Vasco da Gama, tanto aqui de São Januário, que loucura, hein? Como também a equipe lá no Uruguai, em Punta del Este, que vai trazer o troféu justamente do ex-jogador do Vasco da Gama, Pablo Guinhazu. Rapaz, que loucura! O Vasco joga 2 vezes em 18 dias de um novo ano, e já é o primeiro campeão da temporada, e o primeiro time carioca a jogar 2 vezes e conquistar uma taça dessa forma, e vai trazer assim um caneco para São Januário. Se você gostou, domingo tem mais. Domingo eu vou publicar justamente um pedacinho do finalzinho do jogo do Vasco da Gama contra o Sampaio Corrêa, e o início do jogo lá em Montevidéu contra o Maldonado. Rapaz, loucura vascaína, loucura é o meu canal. Então aproveita aí, dá seu like e comenta, e também inscreva-se no canal. Parabéns aos torcedores vascaínos, que loucura, hein? Vasco jogou 2 vezes, sagrou-se campeão lá no Uruguai, ganhou aqui do Boa Vista por 2-0, vai jogar domingo contra o Sampaio Corrêa, que é o time que está aí na Série A, que está na primeira divisão do campeonato, subiu para a primeira divisão do Campeonato Carioca, e vai jogar às 22h30 um amistoso lá no Uruguai. Rapaz, coisa que só acontece ao seu time Vasco da Gama. Cazé, acompanho vocês na TV, hein? Casemiro, eu acompanho vocês estão dando show também, mostrando os jogos do Vasco da Gama. Vocês são fera, parabéns aí a equipe toda do Cazé e Star Mais. Valeu, gente, muito obrigado. Esse é o meu canal, que loucura vascaíno.